A palavra do nosso Deus é assim, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos ler todo mundo junto esse texto? Você consegue colocar lá para a gente? Pessoal da comunicação? Vamos lá. Tendo, pois... Até aí, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, pela honra e pelo privilégio de podermos estar reunidos aqui como seu corpo. Nós te agradecemos porque podemos ouvir da sua palavra. Espírito Santo de Deus tem liberdade no nosso meio, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas. Nós já declaramos salvação, libertação, cura. Eu declaro que ninguém que entrou aqui nessa noite vai sair da mesma forma, mas sairá cheio do teu Santo Espírito, sairá transformado, sairá renovado. E nós já te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor vai fazer. E quem crê diz... Glória a Deus, uma forte salva de palmas a Jesus, e pode se assentar, pode tomar o seu lugar. Amém? Queridos, o pastor ele está em uma série de ministrações sobre um tema extremamente importante, que é sacerdócio, ok? O nosso sacerdócio, e eu acho que uma das ênfases principais quando nós falamos a respeito desse assunto é o entendimento que todos nós somos sacerdotes, sim ou não? Então, chacoalha o seu irmão do lado e fala, você é um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Essa tem que ser uma verdade e uma realidade nas nossas vidas como crentes em Cristo Jesus. Nós temos um sacerdote que é Jesus e nós vamos falar a respeito disso, mas nós também somos sacerdotes. Amém? E falando um pouco a respeito desse tema, eu gostaria de hoje falar com nós aqui, a respeito de Jesus como o nosso sumo sacerdote. Porque, entendendo o sacerdócio de Jesus, isso nos ajuda a viver o nosso sacerdócio com intensidade. Amém? Mas, para falar um pouco a respeito disso, eu acho importante fazer uma introdução. Quem aqui já, em alguma vez da sua vida, passou por algum problema? Todo mundo está aqui em alguma situação, já passou por algum problema, já passou por alguma dificuldade. Quem aqui, nesse momento de dificuldade, nesse momento de problema, você buscou uma pessoa que venceu essa dificuldade? Por que você fez isso? Por quê? Porque ela já tinha o quê? Experiência. Não somente isso, não somente o aspecto de experiência, mas também quando nós passamos por dificuldades, por lutas, por adversidades nas nossas vidas, nós buscamos alguém para nos identificar. A identificação. E a identificação é algo muito importante nas nossas vidas, em todos os âmbitos. Eu não sei vocês, eu já estou se tornando uma pessoa antiga, eu sou da época do Orkut. Quem aqui é da época do Orkut? Quem nem sabe o que é Orkut? Tem algumas pessoas que não têm a mínima ideia do que é Orkut, não tem problema. Mas se você é um pouco mais antigo como eu sou dessa época, a época do Orkut. E eu lembro que no Orkut ele tinha comunidades, quem lembra disso? Tinha as comunidades dentro do Orkut. Por quê? Porque era um local onde você arrumava um grupo de pessoas que tinham os mesmos interesses e as mesmas coisas, e você se juntava esse grupo de pessoas por identificação, é ou não é? E é interessante que a epístola aos Hebreus,
ela não foi escrita em um período de avivamento, pelo contrário, ela foi escrita em um período de extrema perseguição à igreja e principalmente aos judeus, aos hebreus. E esses hebreus, eles estavam deixando a fé, eles estavam abandonando a fé devido a essa perseguição. Então, o autor da Epístola aos Hebreus, ele começa a nos mostrar, de fato, quem é Jesus. Primeiro, no capítulo 1, no capítulo 2, ele mostra que Jesus é superior a Moisés, depois, ele mostra que Jesus é superior a Josué, e não somente isso, ele começa a apresentar Jesus como sacerdote. E no livro, na Epístola aos Hebreus, você vai ver diversas vezes Jesus sendo apresentado como o grande sumo sacerdote. Nesse capítulo que nós acabamos de ler, fala a respeito do descanso, mas nessa parte que nós acabamos de ler, fala especificamente desse sacerdote que se identifica com nós. Amém? E algumas lições que eu acredito que são importantes a respeito desse texto. Primeira lição, vamos lá. Pode mudar, por gentileza, tem o trocador, eu esqueci. Calma lá, deixa eu ficar com o trocador aqui. Quem está entendendo, fala glória a Deus. Amém, vamos lá. Temos Olha que interessante. Se pegar o capítulo 3, apresenta Jesus como o apóstolo e sacerdote e fala para nós fixarmos os nossos pensamentos nele. Agora, é interessante que o texto, ele fala para nós que visto que no futuro nós vamos ter um sumo sacerdote, é isso? Amanhã nós vamos ter um sumo sacerdote, é isso? O texto está falando o quê? Que nós temos um grande sumo sacerdote. Isso é maravilhoso, porque não é algo futuro, é algo de agora, é presente. Eu e você, nós temos um sumo sacerdote. E isso precisa te empolgar. Por quê? Porque todas as religiões da terra, elas buscam alguém para representar elas até Deus. É ou não é? Por isso que todas as religiões, elas têm os seus líderes espirituais. Só que eu e você, nós temos um sumo sacerdote, nós temos alguém hoje que nos representa na presença de Deus. E esse alguém é Cristo Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é aquele que nos representa perante Deus. Ele é aquele que está na presença de Deus e nos representa. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é aquele que nos representa na presença de Deus. Isso não é futuro, isso é já. Isso não é para amanhã, isso é agora. Isso, sem dúvida alguma, precisa empolgar os nossos corações e precisa empolgar as nossas vidas. Esse entendimento que nós temos um sumo sacerdote, que nós temos alguém que nos representa perante Deus. Mas, Lucas, legal, nós temos um sumo sacerdote, eu entendi que todas as religiões, elas têm alguém que representam elas perante Deus. Mas o que é um sacerdote, ou melhor, o que é um sumo sacerdote? Dentro da cultura judaica, nós vemos que ali, quando Moisés sobe para receber as leis de Deus, o povo está embaixo esperando Moisés descer. Quem lembra? E vocês viram que essa história ela não termina bem. Como que essa história termina? O povo constrói um bezerro de ouro para que possa fazer o quê? Adorar a Deus fora dos padrões de Deus. Moisés desce dali, fica irado, quebra as tábuas da lei. Só que nesse momento a tribo de Levi, ela fica do lado de Moisés ali, e eles passam o pessoal no fio da espada, e esse evento, essa tribo é separada para representar a Deus perante o povo. Mas esse era o desejo de Deus? Sim ou não? Não. O desejo de Deus é que nós fôssemos uma nação sacerdotal, é ou não é? E quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós vemos que dessa tribo, um homem foi separado para que ele pudesse adentrar no lugar santo, que era o lugar mais sagrado da terra, onde a presença de Deus se manifestava. E esse homem era Arão.
Então, Arão era esse sumo sacerdote, era a única pessoa que se adentrava até Deus uma vez por ano, para representar o povo perante Deus. E é interessante que agora o autor de Hebreus, ele está falando para nós que esse sumo sacerdote, se nós estamos numa nova aliança, se nós estamos num novo pacto com Deus, esse sumo sacerdote é Cristo Jesus. É Ele que nos representa perante Deus. Amém? Próximo ponto. Então, primeiro ponto. Nós temos um sumo sacerdote. Amém? Só que vamos lá. O texto fala o quê? Jesus, Filho de Deus. Então, olha que interessante. Agora, o autor de Hebreus vai mostrar para nós as duas naturezas de Jesus. Que esse sumo sacerdote, primeiro, ele é Jesus, que fala da sua natureza humana. Jesus não é 50% homem e 50% Deus, não. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, o texto está falando exatamente isso. Ele apresenta Jesus como 100% homem, mas também fala para nós que ele é o quê? O Filho de Deus. Então, Jesus, ele é 100% homem e ele é 100%? E aqui nós podemos fazer um paralelo com o antigo sumo sacerdote, que era quem? Arão, se nós voltarmos lá no Antigo Testamento. Ou todos os antigos sumos sacerdotes que nós vemos no Antigo Testamento, cheio de falhas, cheio de erros. Agora não, agora o nosso sumo sacerdote que nós temos, ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. O que isso quer falar para nós e que isso nos ministra? Que esse sumo sacerdote, ele entende as nossas lutas, ele entende as nossas dificuldades, mas também ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre tudo. Ele entende as nossas lutas, ele entende o que é ser 100% homem, mas também ele tem poder sobre tudo. Quem está entendendo, fala glória a Deus. Olha que interessante. E o texto fala para nós que esse sumo sacerdote, ele fez o quê? Penetrou nos céus. Em outras palavras, ele tem autoridade sobre tudo. Não há uma unha sequer em toda a existência que não esteja debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Não existe nada que não esteja debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Esse sumo sacerdote que o autor de Hebreus está nos apresentando, ele penetrou nos céus. E aqui o autor de Hebreus está fazendo exatamente a mesma figura do sumo sacerdote lá do Antigo Testamento. Quando ele entrava uma vez por ano no lugar santo, para fazer expiação pelo pecado do povo. Se esse sumo sacerdote, ele somente entrava num local terreno e físico, o nosso sumo sacerdote é muito maior, porque ele entrou nos céus. E ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele tem autoridade sobre a existência. Quem está entendendo? É esse Jesus a qual nós servimos. É esse Jesus a qual nós adoramos, que tem autoridade sobre tudo, que tem autoridade sobre todas as coisas. Querido, eu não sei, talvez qual problema você está passando, qual dificuldade você está enfrentando nesses últimos dias, mas eu tenho uma palavra para você. Você serve um Cristo, você serve um sumo sacerdote que tem poder sobre tudo, que tem poder sobre todas as coisas. É esse Jesus que nós servimos e é esse Jesus que nós adoramos. Amém? Chacoalhe o seu irmão do lado para ele dar uma acordada assim. Quem está entendendo? Graças a Deus, então. Amém. Então vamos lá. Olha que interessante, então o texto primeiro, ele apresenta esse sumo sacerdote, ele fala quem é esse sumo sacerdote, fala para nós que esse sumo sacerdote, ele tem poder sobre todas as coisas, porque ele adentrou o céu. Agora fica comigo aqui para nós entendermos um pouquinho a respeito desse texto. Eu especifiquei para vocês que a epístola de Hebreus, ela não foi escrita em um período de avivamento, pelo contrário, ela foi escrita em um período de perseguição, sim ou não? O que o autor de Hebreus está nos ensinando aqui agora? Se você entende que você tem um sumo sacerdote
que é maior do que tudo. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Ele adentrou aos céus. Se você entende isso, você faz o quê? Vamos ler com força e fé? Retenhamos o quê? Então, em um ambiente de perseguição, de pessoas abandonando a fé, o autor de Hebreus está falando o quê? Retém firmemente a sua convicção. Em outras palavras, se você entende que você tem um sumo sacerdote e que ele tem poder sobre tudo, não existe nada que te abala, nem as perseguições. Em outras palavras, você se torna uma pessoa imparável pelo reino. E por que isso é importante? Ou melhor, porque a igreja do primeiro século, ela cresceu tanto, e mesmo em um ambiente de perseguição, inicialmente perseguição dos judeus, posteriormente perseguição do Império Romano, mesmo nesse cenário, porque essa mensagem foi uma mensagem tão poderosa que nos impactou aqui hoje. Porque eles entenderam exatamente isso. Eles entenderam que eles tinham um sumo sacerdote e que esse sumo sacerdote tinha poder sobre todas as coisas. E quando eu entendo isso, eu agarro com todas as forças as promessas que Deus tem para a minha vida. E isso me torna uma pessoa que não para. Porque algumas pessoas, elas começam bem e elas terminam mal. Quem já conheceu alguém assim? Começou naquele mover, fazendo aviãozinho, dando kamehameha, girando no manto. É ou não é? Veio a primeira luta, a primeira adversidade. O que aconteceu? Exatamente por isso. Por essa falta de entendimento. Porque quando eu entendo quem Jesus Cristo é e a obra que Ele fez na minha vida, nada me para. Quem está entendendo? Graças a Deus. Toda hora eu abandono o trocador aqui. Vocês estão muito quietos porque o pastor está aí? É isso? Vamos lá então. Com força e fé, por quê? Porque não temos, que não possa. Então, primeiro ponto, eu tenho um sumo sacerdote. Segundo ponto, ele é 100% homem, 100% Deus. Terceiro ponto, ele adentrou os céus. Quarto ponto, eu me agarro a isso com tudo que eu tenho. Agora, o autor de Hebreus começa a especificar para nós quem é esse sumo sacerdote. É alguém que se compadece das nossas fraquezas. É alguém que se compadece das nossas mazelas. É alguém que se compadece das nossas lutas. E sabe por que isso é lindo? Porque tem uma ideia chamada deísmo. E qual que é a ideia do deísmo? Que Deus deu corda no mundo e foi dar um rolê. E abandonou o mundo. Só que não é isso que a palavra de Deus fala. Não é isso que a Bíblia fala. Pelo contrário, o nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas, ele se compadece das nossas lutas, ele se compadece das nossas adversidades. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, querido, o seu Deus não está longe. Se você está passando por um momento que talvez foge daquilo que é natural para você, o seu Deus é um Deus que não está longe. O Deus que nós temos depositado a nossa fé, o Deus a qual nós temos depositado a nossa vida, não é um Deus que está longe, pelo contrário, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece o que você está passando, Ele conhece os locais mais obscuros da sua alma. Sabe naquele momento que você coloca a sua cabeça no seu travesseiro? Que é só você e Deus.
Ele conhece. Ele conhece tudo que você passa. Ele conhece tudo o que aconteceu na sua vida e ainda o que vai acontecer. E não somente isso, Ele se compadece disso. Ele se compadece disso. Amém? Porém, me deixaram no vácuo. Porém, como quê? Como? Em tudo ele foi tentado. Ele passou todas as tentações que nós muitas vezes passamos. Mas ele venceu tudo. Ele venceu todas as coisas. Ele passou pelas mesmas lutas que eu e você passamos. Mas ele venceu tudo. Então, se eu entendo isso, o texto fala o quê? Chegamos com confiança. Aonde? Ao trono da graça. Chegamos com confiança. Chegamos com confiança. Chegamos com confiança ao trono da graça. Chegamos com confiança ao trono de Deus. Chegamos com confiança a esse local, a qual, se você voltasse lá no Antigo Testamento ou nos dias de Jesus, era o local mais santo, que era o Santo dos Santos. Então, se você entende o que nós estamos falando aqui, e esse convite do autor de Hebreus para nós é o quê? Se achegue com confiança ao trono da graça, a fim de encontrar misericórdia, a fim de alcançar misericórdia. Então, nos antigos costumes, na antiga aliança, para você se achegar era necessário ter um animal ali, alguma coisa. Agora não, agora você se achega ao trono da graça com confiança, porque você encontra misericórdia. Você chega com tudo que você tem, porque Deus não está mais longe, Deus está perto. E não somente isso, Ele se compadece das suas lutas e das suas adversidades. É esse o sumo sacerdote que nós temos. É esse sumo sacerdote que nós temos. E esse entendimento que nós precisamos ter. Chegar com confiança ao trono da graça. Chegar com confiança a esse local e poder desfrutar da presença de Deus. Porque se em outro momento, pelos nossos pecados e pelos nossos delitos, nós éramos inimigos de Deus, agora, através do sangue, do sacrifício de Jesus, Ele faz esse novo e vivo caminho. E agora nós podemos nos achegar com confiança, porque nós sabemos que quando nós se achegamos com confiança ao trono de Deus, nós encontramos misericórdia, nós encontramos graça, nós encontramos perdão, nós encontramos um local aonde nós somos aceitos. É no trono dEle, é no colo dEle, é nesse local em que nós encontramos a graça e o favor de Deus. Amém? Se coloque em pé, eu gostaria de orar por você. Eu quero fazer 2 orações. A primeira, melhor, vamos adorar um pouco.